Francisco, o que é mentalidade social? E como essa mentalidade aparece no nosso dia a dia? Vamos lá, Mari, tudo difícil, né? O nome já parece estranho, assim. O pessoal deve ficar, meu Deus, o que é isso, né? Mas, Mari, é muito importante a gente conversar sobre mentalidades sociais. E antes de eu explicar o que é, eu vou explicar por que que a gente precisa falar sobre isso, por que que isso é tão importante, né? Porque a abordagem, né, com a qual eu trabalho, tenho me dedicado no mestrado, no doutorado, né, e feito formação, é a terapia focada na compaixão. E uma coisa que a gente faz muito na terapia focada na compaixão, além de perguntar às pessoas pelos comportamentos, pelas emoções, pelos pensamentos, a gente pergunta muito pelas motivações. Então, uma pergunta que a gente faz muito na terapia focada na compaixão é por quê, né? Por exemplo, por que que uma pessoa quer ir para academia? Ah, Francisco, eu quero ir para academia porque eu quero envelhecer bem, eu quero cuidar da minha saúde, né? Não, Francisco, eu quero ir para academia porque, vou usar um termo bem social agora, assim, que eu quero ficar bonito pelado, né? É uma outra motivação. Não, eu quero ir para academia, Francisco, porque no Instagram eu vejo um monte de corpos muito malhados, muito sarados, e eu não quero ficar para trás, então eu tenho, né, que também chegar nisso. São motivações diferentes que as pessoas têm, o comportamento é o mesmo, é ir para academia, né? E muitas vezes essas motivações diferentes fazem uma diferença muito grande em como a gente vive as coisas. Por exemplo, uma pessoa que está ansiosa porque ela vai ter que fazer uma apresentação em público. Se ela está preocupada em como ela vai ser vista, como ela vai ser julgada, se as pessoas vão gostar dela, da apresentação dela, se ela vai ser aplaudida, isso vai ativar uma série de emoções. Talvez essa pessoa fique muito ansiosa, se ela cometer um erro na hora, ela fique muito envergonhada, porque o propósito dela ali está em ser bem vista. Mas se a pessoa pensa que a apresentação que ela vai fazer pode ter algo a contribuir, a colaborar com as pessoas que estão escutando, pode ser que as emoções sejam diferentes e que ela reaja de uma forma diferente a um erro, por exemplo. Isso são as mentalidades sociais, Mari. São esses modos, essas motivações que a gente tem para atingir determinados objetivos. E são coisas que todos nós temos, porque isso vem de algo que é evolutivo. A evolução deixou para a gente essas mentalidades porque elas foram essenciais para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Então, por exemplo, a gente precisou aprender a colaborar e cooperar uns com os outros para construir abrigo ao longo da evolução e para conseguir recursos. A gente também precisou aprender a cuidar uns dos outros. A gente precisou aprender a competir uns com os outros. São coisas que a evolução nos levou, né? E assim, quando você pergunta do dia a dia, elas estão em todos os lugares. Porque a gente está tomando decisões o tempo todo, a gente está sentindo emoções praticamente o tempo inteiro, a gente está pensando coisas o tempo inteiro. E tudo isso está baseado em motivos, em motivações, né? Então, pensa que essas mentalidades, elas também são meio que jeitos de ser. Vamos supor, por exemplo, existe a Mari psicóloga, quando ela está cuidando de uma pessoa que está sofrendo, né? Existe a Mari que, por exemplo, está apresentando um trabalho. Existe a Mari que está colaborando com uma pessoa num jogo de tabuleiro para poder conseguir chegar a um determinado objetivo. Enfim, né? Então, elas estão ali praticamente o tempo inteiro, toda vez que a gente toma uma decisão, toda vez que a gente vai fazer um movimento, sente alguma coisa, elas estão por ali. Te respondi, né? Me conta aí um pouquinho. O que eu tô entendendo, assim, né, Francisco, é que as motivações ali, cada uma tem traz uma forma de pensar, de agir, de sentir, assim, né? E o que traz, assim, por trás é, assim, o porquê disso, né? Isso. O porquê eu vou agir assim, o porquê eu tô sentindo assim, é isso?
Exatamente, né? É exatamente isso que você entendeu. Pense no exemplo da apresentação de trabalho, né? Por que que uma pessoa que está tão preocupada em como ela vai ser vista fica tão ansiosa? Porque a motivação guia aquela emoção que a pessoa está tendo, né? Então, é bem isso que você capturou, né? E é tão importante, Mari, porque às vezes a gente não sabe em que motivação a gente está operando, a gente não sabe a mentalidade. E isso é importante porque essas mentalidades às vezes não são tão conscientes, elas operam um pouquinho, né, de uma forma implícita. Então, quando a gente começa a se perguntar por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou me comportando assim? Né? Por que que eu estou agindo dessa forma? Isso vai ajudando um pouquinho a gente a encontrar essas motivações.